Bem-vindo a mais uma entrevista do Setubalense para as eleições autárquicas, desta vez com o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Palmela. É serralheiro mecânico na Acciona, tem 44 anos, natural do Montijo, mas já vive no concelho de Palmela há algumas décadas. Começou por ser nas Lagamessas e depois mudou-se para o Pinhal Novo em 2003. É dirigente local e regional do Bloco de Esquerda e já é autarca, como membro da Assembleia Municipal desde 2013. Também há cerca de 10 anos que é candidato pelas listas do Bloco de Esquerda a diversas eleições legislativas, autárquicas, e já foi também cabeça de lista à Câmara de Palmela em 2017 e volta a ser agora. Carlos Oliveira, bem-vindo, obrigado. Há 4 anos não conseguiu ser eleito, acha que desta vez vai ser diferente? Bem, acho que essa questão serão os eleitores que irão responder no dia das eleições. Quanto a mim, espero fazer um bom trabalho no sentido de elucidar e de esclarecer os candidatos neste caso, os eleitores do Bloco de Esquerda. Depois, a resposta, se o Carlos Oliveira será eleito ou não, pronto, isso depois no dia a seguir às eleições, nós veremos o que irá acontecer então. Já disse que manter ou reforçar os eleitos do Bloco de Esquerda é o objetivo, mas são coisas diferentes. Se apenas conseguir manter os atuais eleitos, já é um bom resultado? Sim, é um bom resultado na medida em que não perdemos mandatos a nível da Assembleia Municipal e das Assembleias de Freguesia. De qualquer modo, o nosso objetivo será o de melhorar sempre, quer em termos de votos, quer em termos de mandatos. Somos realistas, sabemos que partimos de uma posição desvantajosa em relação a outras forças políticas que já estão implantadas no terreno há mais tempo, mas não é por isso que nós baixamos os braços. Nós acreditamos que temos um programa, vamos fazer um programa que vá de encontro às necessidades e aos anseios das populações e queremos que as nossas propostas dão resposta precisamente a isso. Precisamente dão resposta e contribuem para a melhoria das condições de vida dos palmelenses, dos pinhalvenses, dos quintangenses e das Nas assembleias, quer de freguesia, quer na Assembleia Municipal, onde o Bloco de Esquerda já está representado, tem acrescentado valor? O que é que essas autarquias ganham com haver eleitos do Bloco de Esquerda? Tem acrescentado valor na medida em que as nossas propostas têm merecido atenção da parte dos autarcas e achamos que são propostas que fazem bastante sentido. Lembra-se de algum tema? Digo-lhe desde já uma, por exemplo, e temos outras, a questão do glifosato. O Bloco de Esquerda bateu-se para que fosse erradicado o uso do glifosato nas mondas químicas em espaço público. É um pesticida que é usado na monda química no espaço urbano. O glifosato é um produto químico que está presente nas mondas químicas que são usadas para tirar as infestantes verdes ou as ervas daninhas. Nos espaços urbanos e que muitas autarquias usavam. Sim. E nós temos batido, neste último mandato, precisamente para que o município deixe de utilizar esse tipo de produtos no espaço público e, em alternativa, aposte nas mondas manuais ou nas mondas mecânicas. É certo que a Câmara tem vindo a reduzir, indo de encontro à nossa proposta, mas achamos que ainda tem que fazer mais caminho para, de uma vez por todas, eliminar o uso desse tipo de glifosato e de produtos químicos. A sua candidatura tem como slogan, como lema, compromisso e igualdade. Na prática, o que é que isso quer dizer para as pessoas na política autárquica? Compromisso e igualdade quer dizer que os autarcas do Bloco de Esquerda estão comprometidos com aquilo que as pessoas necessitam neste concelho. Em questões de mobilidade, em questões de acessibilidades, nas questões de direitos sociais, nas questões de habitação, enfim, uma panóplia de propostas
que as pessoas, ao longo dos anos em que têm estado sob o mandato da CDU, na Câmara e nas freguesias, não têm sido respondidas de forma eficaz. Já lá vamos a esse balanço, mas e a parte da igualdade? Como é que propõe aumentar a igualdade no Conselho de Palmela? Igualdade é para combater as desigualdades sociais. Pronto, queremos que haja igualdade, e como sabe, o Conselho de Palmela, sendo um território tão vasto, tem assimetrias locais. Há acessos desiguais em termos da zona poente do Conselho e a zona nascente do Conselho. E achamos que deve haver uma igualdade de tratamentos ou de investimento por parte do município em toda a região do Conselho, para que se consiga garantir a coesão territorial. E também, quando se fala de igualdade, não podíamos deixar aqui de referir as questões de direitos humanos, questões de igualdade de género, luta contra a violência doméstica, luta contra a discriminação. Mas são das questões minorias. genéricas, não é que o Conselho de Palmela seja um caso especial nessas matérias, não é? Eu digo-lhe que o Conselho de Palmela, não sendo um caso especial, tem aqui uma incidência de, por exemplo, violência, em termos de violência doméstica, e já foi notícia pelas piores razões, mesmo por este assunto, e achamos que apesar de não ter havido títulos que digam respeito a isso neste momento, o que é facto é que essas questões estão prementes e existem no terreno e a gente não podemos deixar de as combater. Já apresentou a mobilidade, os transportes públicos, mais até em concreto, como a sua grande prioridade. Defende um papel complementar da autarquia para suprir as lacunas, as falhas do serviço de transportes, que é uma concessão a privados. Como é que a Câmara pode desempenhar esse papel? Como é que pode garantir que existam transportes, por exemplo, entre as zonas rurais e as zonas urbanas? Esse tem sido outro fincapé, digamos assim, em termos mais simples dizermos isto. Tem sido um dos temas que tem gerado mais discussão entre a bancada do Bloco de Esquerda e a bancada da CDU na Assembleia Municipal e mesmo o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara defende-se que delega as competências de transporte público rodoviário na área metropolitana de Lisboa, em termos da nova concessão de transportes públicos que entrará em breve em vigor. Nós achamos que a concessão poderá não dar resposta, e o que é facto é que nós temos o exemplo daquilo que tem acontecido até agora, que há muitas populações, não só na zona rural, mas mesmo aqui na zona mais densa de população. Olha, dou-lhe o exemplo do caso do bairro dos Marinheiros e do bairro Alentejano, em plena freguesia da Quinta do Anjo, que é mal servida por transportes públicos em termos de Concelho de Palmela. As pessoas do bairro Alentejano e do bairro dos Marinheiros sentem-se mais ligadas ao Concelho do Barreiro ou ao Concelho da Moita, porque resolvem os seus assuntos mais depressa nestes concelhos do que resolvendo as questões em Palmela. E achamos que os transportes públicos, peço só desculpa só acrescentar isto, achamos que os transportes públicos são uma questão de coesão territorial. Ajudam à coesão territorial do território de Palmela. Mesmo a ligação entre o Pinhal Novo, a maior freguesia urbana, e a sede do Concelho de Palmela, já há muitos anos que é um problema. Mas já houve tentativas. A Câmara Municipal ainda há poucos anos testou uma experiência de ligação, um autocarro, um mini autocarro, e não se pode concluir que essa experiência tenha sido propriamente um sucesso. Desculpe, deve-se estar a referir, lamento estar a corrigi-lo, mas deve-se estar a referir à questão da ligação entre a estação da Penalva e Quinta do Anjo e Palmela. Essa foi uma outra experiência. Foi uma outra experiência. Também houve uma experiência entre a ligação de Pinhal Novo a Palmela, à Vila de Palmela, ainda relativamente recente. E os autocarros andavam vazios e não é propriamente um caso de sucesso. Aí é um exemplo de como a Câmara tentou ser proativa, desempenhando o papel que creio que é o que defende que um município deve desempenhar, e não foi por isso que a solução conseguiu vingar. O que é que pode ser feito de diferente? Na minha ótica, o erro é este. É entregar a exploração dessas linhas ou dessas redes de transporte público a empresas privadas.
E o objetivo de uma empresa privada, ou a perspectiva de uma empresa privada, qualquer ela que seja, é de ter lucro. Se essa empresa privada não recebe mais do que aquilo que gasta, ou perde lucros, é claro que não vai apostar naquela linha e, portanto, descarta a concessão desse serviço ou a contratação desse serviço. Então, mas o que defende é que o município achamos... assuma o papel de autoridade de transportes e seja detentor de viaturas o município que, é uma autoridade de transporte. Turistas. Sim. E que passa a desempenhar essa função. Mas tem noção que isso representa um custo, em função do número de carreiras, naturalmente, mas um custo muito elevado. O município é uma autoridade de transporte e delega parte desse serviço público de transportes rodoviários na área metropolitana de Lisboa. Mas, no entanto, pode complementar com uma rede local de transporte público. Eu dou-lhe o exemplo, temos aqui mesmo ao lado, em Sesimbra, apostou num serviço de transporte próprio, local, além da concessão de transportes que existia em vigor. E Alcácer arrancou agora também com o sistema Anónio, que é um sistema de ligação das zonas rurais ao centro da cidade. Mas começou agora, ainda não se sabe se a experiência vai ser sustentável ou não, não é? Então, o Bloco de Esquerda fez contas para ter ideia de quantas carreiras é que fazem falta aqui no Concelho de Palmela e do que é que isso poderia representar em termos de custos para o município? Eu digo-lhe uma coisa, se forem primeiro identificadas as carências de transporte público, nós conseguimos direcionar os recursos e otimizar os gastos nessas linhas de transporte público. É claro que isso tem que haver um estudo, como foi feito aqui há uns tempos, por exemplo, na ligação entre a estação de Penalva, Quinta do Anjo e Palmela. Mas é preciso que haja passos nesse sentido. Não podemos ficar à espera que seja a concessão da área metropolitana de Lisboa que resolva os problemas todos de transporte público no Concelho de Palmela. E achamos que se deve apostar nesse sentido. E se eu for eleito para a Câmara Municipal de Palmela, continuarei a batalhar por essas questões. No entanto, reconhece que houve progressos nos transportes públicos. Os passes, que é uma conquista partilhada dos municípios que estão a ajudar a suportar os valores, sim, por um lado, e por outro lado, na nova concessão, sim, além de autocarros mais novos, também está previsto que no Concelho de Palmela exista maior número de carreiras. Tem noção disso? E reconhece que há aí caminho feito ou não? Está a falar do PARTE, o Programa de Apoio à Redução Tarifária. É claro que esse programa, que não é de iniciativa municipal, mas é de iniciativa central, do Governo, trouxe... É conjunto. A ideia partiu da área metropolitana de Lisboa, que equivale quase a uma autarquia, não é propriamente a administração central. O financiamento é central, digamos assim. E o financiamento central é repartido pelas autarquias também. Exatamente. Um encargo de milhões de euros. E achamos que isso é positivo, como já disse. Mas é preciso não esquecer as pessoas que ficam fora dessa rede. E não podemos deixar ninguém para trás. Não podemos Mas deixar sobre a nova concessão, vai haver mais carreiras aqui no Concelho de Palmela? Tem conhecimento disso? Sabe quais são as carreiras novas que vão ser implementadas e se elas respondem, pelo menos em parte, à sua preocupação? Já se falou nessas questões em termos da Assembleia Municipal, onde eu tenho participado nas sessões com o Presidente da Câmara, nos pedidos de esclarecimento que nós temos feito ao Presidente da Câmara, já tem dado resposta nesse sentido. Ainda não é público quais são as linhas, quais são as carreiras que vão ser implementadas. Mas, sendo a concessão uma concessão a empresas privadas, achamos que a lógica não deverá fugir muito daquilo que tem sido até agora. E continuarão a haver populações que ficarão descoberto desta rede. Deste sistema. A candidata do Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal, Tânia Ramos, diz que há promessas da CDU que não saem da gaveta. Que promessas são essas? Bem, isso teria que perguntar à Tânia Ramos. Pensei que estivessem em sintonia nessas Sim, posições. Mas eu também posso. Há promessas, enfim, que vão sendo
propaladas pela Câmara Municipal de Palmela, que depois ficam aquém daquilo que é esperado. É que o Presidente da Câmara, Álvaro Amaro, apregou que tem uma altíssima execução do programa eleitoral. Não é isso que tem dito nas sessões da Assembleia Municipal. E nós temos tido saldos Está a falar de transitados. Está a falar de execução orçamental. Eu estou a falar do programa eleitoral. Do programa eleitoral que foi apresentado pela CDU. A CDU diz que está com uma elevadíssima execução e, portanto, que está a cumprir as promessas que incluiu no programa eleitoral. A execução orçamental é uma outra coisa, naturalmente. Relativamente às promessas eleitorais, estava a dizer, a identificar algumas em que a CDU falhou ou ainda não cumpriu. Bem, olha, por exemplo, posso falar das questões do abastecimento de água e da rede de esgotos, da rede de saneamento básico do Concelho. A CDU já tem a presidência da Câmara e tem o poder nas freguesias já há muitos anos. Ainda no outro dia esteve aqui o Carlos Sousa e também falou daquilo que foi feito ainda no seu mandato. E acho que a CDU teve tempo suficiente para resolver as carências a nível de saneamento básico e a nível de abastecimento de água às populações, que ainda não chegam a todas as pessoas, pelo menos aos aglomerados urbanos do Concelho. E acho que, nesse sentido, a promessa do poder autárquico pós 25 de Abril ainda está por cumprir e a CDU, nesse caso, ainda não chegou a todo lado e acho que são essas promessas que estão por cumprir ainda, tendo em conta aquilo que a Tânia Ramos disse na nossa apresentação. Na apresentação, Tânia Ramos disse também que a gestão comunista tem sido deficitária e que só essencialmente em anos de eleições é que aparece trabalho feito. Concorda com esta afirmação? Bom, o que é facto é que nós vemos algumas obras que há mais frequência de obras em períodos pré-eleitorais. Isso tem sido tática das autarquias um pouco por todo lado. E Palmela não é exceção. Quem nunca reparou nos pavimentos repentinos de aceiros e de ruas em períodos pré-eleitorais? Mas a outra parte da pergunta, que é a gestão tem sido deficitária. Deficitária em quê? Há pouco falou nas redes de abastecimento de água e nas infraestruturas de saneamento. Há outras áreas que considerem deficitárias na gestão municipal? Vamos lá ver. Nem tudo é mau. Há aspectos positivos e aspectos negativos. Aspectos negativos foram, como já lhe disse, a questão ainda de por cumprir o abastecimento de águas e de resíduos de saneamento básico. Poderemos também falar dos resíduos sólidos urbanos não estarem a ser recolhidos com a frequência desejável e isso leva a que algumas populações também se sintam desagradadas com esse aspecto. Bom, enfim, mas... Quando diz que não tudo é mau, significa que reconhece que há obra feita neste mandato? Há aspectos positivos, como não podia deixar de ser, mas acho que ainda há muito mais a fazer e o Bloco de Esquerda gostaria de ver aprofundadas algumas questões ainda no município e eu creio, se for eleito, que isso poderá ser uma pedra de toque na Câmara Municipal, se ele for eleito para a Câmara Municipal. Sei que ainda não tem o programa eleitoral concluído, mas quais são as áreas principais ou as linhas principais do projeto do Bloco de Esquerda para Palmela? Nós temos um manifesto autárquico a nível nacional e nós vamos adaptar ao nosso Concelho o programa, mas dentro de linhas programáticas que eu posso enumerar algumas. Responder à crise social e económica é uma delas. Garantir o direito à habitação, lutar pelo clima e mudar a mobilidade, como eu já referi, falámos há pouco de transportes. Combater as desigualdades e reforçar os serviços públicos.
defender a igualdade plena, são mais outras questões, e a democracia e a transparência e o combate à corrupção são 6 eixos fundamentais que nós... São 6 pilares que fazem parte do nosso programa e pronto, é nesse sentido que nós vamos elaborar a proposta que vamos apresentar aos palmenses. Alguns já falámos aqui um pouco, mas vamos ver aí mais um ou dois. Relativamente à habitação, assegurar a habitação, que é um direito constitucional, como é que, com as competências e as condições de uma autarquia, no caso de Palmela, se pode melhorar essa área? A habitação, digo-lhe já uma coisa, o nosso Conselho tem, desde fevereiro, já foi aprovada a estratégia local de habitação no nosso Conselho. Isso passa por uma oferta pública de habitação, de casas com rendas acessíveis e de cariz social. Acha que é um passo importante? Acho que é um passo importante e ainda bem que o município está neste momento, ou tem neste momento já uma estratégia local de habitação. Isso vai de encontro àquilo que é a Lei de Bases da Habitação e o primeiro direito. Uma questão pela qual o Bloco se bateu durante muitos anos na Assembleia da República e nas negociações que teve com o governo do PS no anterior mandato. E achamos que é uma questão importante, mas cabe agora que essa estratégia seja implementada no terreno. Dou-lhe um exemplo. Há pessoas neste momento que não têm a ganhar, com um rendimento de 600 euros, ordenado mínimo de 660 euros, não conseguem pagar uma renda como as que existem, como são praticadas agora neste momento, de 700 euros, 800 euros, são preços escandalosos. E achamos que uma estratégia local de habitação vai precisamente de encontro a este problema e não deixa pessoas fora, ou não deixa pessoas sem habitação ou com condições indignas de habitação. Das outras linhas mestras que falou, não sei se há algum caso que queira aprofundar. Bem, a questão... Posso-lhe falar também da questão das desigualdades sociais. Nós, no anterior mandato, ou neste mandato ainda, que está agora a terminar, nós fizemos uma proposta à Câmara para que fosse implementada a tarifa social automática da água. Que o Barreiro acabou de implementar agora recentemente. Exatamente. O município tem a tarifa social da água. Até aqui tudo bem. Não é automática. Não é automática. E achamos que num processo quando existe um processo automático, evita-se a burocracia e quando há pessoas que não sabem ou não têm essa informação acessível, não têm acesso à tarifa social por falta de informação. E dispara o número de beneficiários. No Barreiro vai subir de 176 pessoas para 7.000 famílias. Precisamente porque, sendo automática, cobre todas as famílias em situações de carência económica. Como é que vê esta proliferação de candidatos? Tantos candidatos, dois movimentos independentes e quase todos os partidos, e mais partidos, novos partidos que entretanto chegaram. Como é que vê isto? Bem, eu acho que a diversidade de propostas é sempre boa para a democracia. A partir daí, as pessoas, os eleitores, deverão fazer o escrutínio, tendo em atenção as propostas que cada um faz e o programa que cada um apresenta. Da nossa parte, não teremos qualquer problema em debater as questões. Mas em termos eleitorais, não do debate das ideias, mas em termos eleitorais, acha que isso constitui uma oportunidade ou uma dificuldade acrescida para o Bloco de Esquerda? Haver mais candidatos? Assim, para nós, as dificuldades estão sempre acima da mesa, mas convém é a gente trabalhar para as podermos ultrapassar. E, da nossa parte, faremos o combate necessário. Quando digo combate, estou a falar com toda a lealdade, esclarecer as nossas propostas junto das populações e levar a que as pessoas entendam que aquilo que nós propomos a nível nacional, ao nível da Assembleia da República,
é o mesmo, é com a mesma determinação que lutamos para a melhoria das condições de vida a nível autárquico. Ou seja, o Bloco de Esquerda gostava muito que as votações nacionais tivessem alguma correspondência nas eleições locais, o que não tem acontecido. Porquê é que acha que existe essa diferença de performance eleitoral tão acentuada? Bem, na minha opinião pessoal, eu penso que tem a ver com o facto do Bloco de Esquerda ser o último partido a implantar-se a nível local. É uma teoria que Fernando Rosas também recentemente explanou. Foi o último partido a chegar ao plano das autárquicas, os outros já estão estabelecidos e é difícil entrar. É mais ou menos essa a sua ideia. Sim, e é essa opinião que eu tenho, que eu também tenho. É verdade que as pessoas, muitas vezes, e nós lamentamos esse facto, não vão olhar para o programa todo que os candidatos apresentam. Votam por simpatia ou porque já conhecem este ou aquele candidato e por algumas ideias, uma ou duas ideias que o candidato apresenta e depois fazem o voto nesse sentido. Bem, mas nós não podemos baixar os braços e a mesma determinação que temos tido a nível nacional, vamos tê-la a nível local e faremos o que for necessário para o esclarecimento das pessoas. Nem que seja ir onde as pessoas estão, ir a casa, se for preciso, no porta a porta. O Carlos Oliveira é candidato por uma segunda vez. Aqui no Concelho de Palmela, além da candidatura do Bloco de Esquerda, também a CDU, o PS, o PSD, o MIN, voltam a apresentar o mesmo cabeça de lista. Isto tem algum significado para si? Acha que há aqui conclusões a retirar? Bem, conclusões a tirar. Penso que seja, talvez, por apostarem em candidatos que já são mais conhecidos a nível das pessoas do que estar a apresentar caras novas. Quanto a mim, eu tenho mais experiência hoje do que tinha há 4 anos e há 4 anos tinha mais experiência quando iniciei esta vida de autarca. Mas por essa ordem de ideias, enquanto tiver força, pode ir sendo candidato, não é? É claro que é assim. Eu sou autarca porque primeiro porque me propuseram aceitar esta tarefa e eu aceitei-a de bom grado. Depois porque houve um escrutínio dos nossos aderentes, dos aderentes do Bloco de Esquerda, na possibilidade de haver outras alternativas além da minha candidatura. Portanto, eu estou aqui, nunca virei a cara à luta e por isso aqui estou para conseguir levar avante as propostas do Bloco de Esquerda. Dos outros candidatos que serão os seus adversários destas eleições, há alguns comentários que queira fazer? Por exemplo, o Carlos Sousa recandidatou-se agora, depois de ter estado mais de 20 anos afastado da política em Palmela. Acha que vai produzir algum efeito no equilíbrio de votos que cá existia? E relativamente a Álvaro Amar, vai entrar no 3º mandato. Que balanço é que faz também destes 12 anos de governação? Francisco, eu tive a oportunidade de ler e também de ver a entrevista com o Carlos Sousa. E eu temo que a candidatura do Carlos Sousa centra a discussão para outro lado que não é aquilo que nós desejamos, que é o debate das propostas de cada candidato. E que essa discussão se vá para um nível mais pessoal por aquilo que foi as circunstâncias em que o Carlos Sousa deixou de ser Presidente de Câmara em Setúbal e da maneira como depois volta a ser candidato aqui em Palmela. Bom, eu espero que isso não aconteça e espero que haja um debate esclarecedor entre todas as candidaturas para que no dia das eleições, quem exerce o seu direito de voto, vá esclarecido e vote no candidato que dê a resposta melhor, que lhe garanta a melhor resposta às necessidades que existem neste momento. Se for eleito vereador, está disponível para aceitar pelouros?
Acho que ainda é cedo para falar nisso. Depende. Depende das circunstâncias, depende do mandato que os palmelenses me derem. Mas, enfim, se houver necessidade que eu tenha pelouros, pronto. Depende. Acho que é cedo, é prematuro estar a falar nisso. Acho que... Não fecha a porta a ajudar um executivo a ter solução de governação. mas tudo depende da votação, tudo depende do mandato que os palmelenses e os pinhalmovenses e os quintagenses me derem, não esquecendo os peceirenses e os martequenses. Acho que são eles que devem dizer isso. São eles que devem dizer que o papel de cada partido ou de cada candidato no futuro executivo. Quando for eleito, digamos assim. Acho que é essa a melhor resposta que eu posso dar neste momento, quando ainda estamos a 2 ou 3 meses das eleições. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E assim que nos esteve a acompanhar, também agradecemos. Voltamos em breve com outras entrevistas a outros candidatos. Obrigado.